Uma mulher trans tem 14 vezes mais chance de ser assassinada do que um homem gay. Dados do dossiê da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil, ANTRA, divulgados em 2023, indicam que no ano anterior, pelo menos 131 pessoas trans foram assassinadas, sendo 130 travestis e mulheres transexuais e um caso de homem trans. 2022 revelou ainda um aumento de 126% em relação a 2008, ano em que a ONG Europeia iniciou o monitoramento global. Essas e outras questões sobre a vulnerabilidade, preconceitos e medidas inclusivas serão abordadas com Luiz Eduarda dos Santos, jornalista e mestranda e bolsista da CAPES, do PPG em Processos e Manifestações Culturais da Fevale, e a psicóloga Patrine Raimundo, parceira da Rainbow Psicologia, rede de psicólogos inclusivos e com um olhar ético e amoroso para a comunidade LGBTQIAP+. E eu gostaria de saber de onde parte a maior parte do preconceito entre mulheres, homens, crianças, idosos, e onde ele se concentra mais na sociedade. Olha, enquanto mulher trans que eu sou extremamente privilegiada ainda por cima. Eu faço parte de um grupo de 0,02% das pessoas trans que estão inseridas dentro de uma universidade como estudante. Então eu acho que isso é um imenso privilégio. Também já fiz a minha cirurgia de redesignação sexual dentro do SUS. Eu tenho muitos privilégios. Eu passo naturalmente, não tenho mais maiores problemas em relação a ser identificada como uma pessoa trans e correr algum risco de sofrer alguma violência ou alguma violação grave de direitos humanos. Então, nesse ponto, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada. Meu maior problema, até pouco tempo atrás, era uma questão familiar interna, mas até mesmo essa questão já foi superada. Então, assim, fica realmente muito difícil, nesse momento, de eu dar um veredito em relação à minha pessoa. Né? Em relação... A tua realidade não reflete o universo nem um pouco das mulheres trans? Não. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada e eu tenho consciência disso. Patrine, essa realidade tu não vês no consultório? Acho que existe dois lados, né? Primeiro, o acesso das pessoas trans ao atendimento psicológico, né? Então, por se tratar de um atendimento psicológico particular, né, também acaba refletindo uma realidade de pessoas um tanto quanto privilegiadas, se a gente for pensar em termos sociais e de acesso, né, a universidades, a mercado de trabalho, né, porque os dados vão nos dizer que a prostituição, por exemplo, né, que acaba afetando e atravessando muito a população travesti de mulheres trans, ela é compulsória, né, ocupando aí 90% da vida dessas mulheres, né? Então, da realidade de consultório, o que a gente vê de dificuldade maior e inicial, da maioria das vezes, é a família, né? E aí a gente tem uma problemática séria, né? Que é essa questão de que aonde deveria ser a base, né? Porque a casa, a família é o abrigo. Então, bom, se a rua está hostil, eu tenho a casa. E aí quando não tem a casa, né? Então, muitas das vezes esse preconceito começa dentro de casa, dessa vivência intrafamiliar, e aí, bom, depois a gente vai para a sociedade, para os outros espaços, né? Mas, sim, que acabam chegando até o consultório, a gente acaba encontrando pessoas privilegiadas ainda assim, né? Que são pessoas que conseguiram ter esse acesso ao atendimento psicológico, que é um problema de saúde pública, saúde mental no Brasil, né? Onde as pessoas não têm acesso a serviços especializados com facilidade, é difícil, né? Então, o atendimento psicológico ainda, infelizmente, na nossa realidade, ainda acaba sendo um luxo, né? E como é que funciona a rede Rainbow? A Rainbow é uma empresa que ela iniciou como um coletivo inicialmente,
né, mas depois por delimitações éticas, né, de que ela acabava promovendo, né, os demais profissionais, e aí a gente tem aí um controle de, né, uma questão financeira no meio, não pode mais ser um coletivo, então passa-se a ser uma empresa a partir de então. Ela conecta profissionais de psicologia à comunidade LGBT. Então a pessoa, né, que quer ser atendida por um psicólogo inclusivo, uma psicóloga, um psicólogo, ela faz o seu cadastro e o site redireciona essa pessoa até o profissional, né? Então é uma rede que faz outras ações, né? Ano passado esteve presente na Feira APA LGBT, a feira que antecede a Parada LGBT de São Paulo. É uma empresa de São Paulo, né? Mas que criou essa rede com profissionais de psicologia do Brasil todo. Né? Então hoje possibilita, e não só pessoas da comunidade LGBTQIA+, então a gente recebe cadastro de pessoas que sabem que aqueles profissionais vão ser profissionais mais inclusivos e se sentem mais acolhidos para serem atendidos, né? Então hoje na minha clínica pessoal, né, porque eu sou uma parceira, faço parte desse site, mas eu tenho a minha clínica, né, pessoal. Hoje, 95% dos meus pacientes é a comunidade LGBT, né? É também a comunidade a qual eu pertenço. Então, esse contato, né, de segurança, né, e de acolhimento e de entendimento também, né? Porque eu acho muito importante esse conceito de lugar de fala, né? Então, os profissionais precisam, né, ter também, né, pelo menos a sensibilidade quando tem um lugar de fala, né? Luísa, nesse processo longo da transição, eu imagino desde o início da infância, da adolescência, em algum momento buscaste auxílio também com profissionais da psicologia? Isso foi uma ferramenta tua de bem-estar e de busca por um lugar de fala? Tu sabe que eu fui me assumir em 2009, com 33 anos. Então, adolescência, infância, adolescência, aí está um outro ponto de privilégio. Sim. Eu só fui me assumir, me aceitar já adulta. E eu entrei no Clínicas em 2011 e de lá para cá, então, eu iniciei a minha jornada dentro do programa de identidade de gênero. E ano passado, no dia 1º de agosto, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. E eu fui começar a ter um acompanhamento psicológico frequente já dentro do Hospital de Clínicas. Eu já tinha feito acompanhamento psiquiátrico anos e anos atrás, mas por outras razões. Então eu vou passar a ter um atendimento regular psiquiátrico e psicológico a partir de 2011. E a partir de 2016, eu vou passar a ter acompanhamento com uma psicóloga, indicada por uma amiga aqui de Novo Hamburgo, também da comunidade LGBTQIA+. E nós estamos nesse processo há 6 anos e meio já, eu e essa psicóloga. E a gente está evoluindo bastante, né? Eu também evolui muito nesses últimos tempos. A psiquiatria dentro do Hospital de Clínicas, ela está se tornando um lugar acolhedor em termos de atendimento a pessoas trans, dentro do PROTIG pelo menos. E, enfim, eu tô assim, me sentindo tranquila nesse momento. Sim. Né? Então, mas é uma longa jornada, isso com certeza. Sim. E em relação a experiências em outros países, vocês têm informações assim de lugares que estão anos-luz na nossa frente em relação aos direitos, em relação à inclusão, ao respeito? Vocês têm esses dados assim? Argentina, não por numéricos, exemplo. mas eu digo
até de relatos de amigos, de amigas, de pessoas que vivem nesses lugares e em que existe o respeito, né? A Argentina, por exemplo, né? A Argentina tem uma lei de identidade de gênero, coisa que no Brasil não existe ainda, apesar de existir um projeto de lei que está engavetado na Câmara dos Deputados, que foi apresentado pelo deputado Jean Willis. Esse projeto está engavetado já há um bom tempo, né? Mas a Argentina nesse aspecto está na nossa frente. No Canadá, e eu posso dizer do Canadá porque eu tenho uma amiga que mora no Canadá, ela é uma ativista trans de São Paulo, que hoje em dia ela mora no Canadá, trabalha no Canadá, é da área de TI, e ela não enfrenta nenhum tipo de dificuldade, nem inclusive dentro da própria empresa, dentro do setor em que ela trabalha. Ela se sente uma profissional valorizada. Enquanto uma mulher trans, ela se sente uma profissional valorizada dentro da empresa. Sim. Ela chegou a receber e trocou de empresa, ela chegou no Canadá numa empresa e passou para outra depois, porque ela recebeu uma outra proposta. Então vocês vejam a diferença. Sim. Aqui no Brasil, ela vivia num kitnet em São Paulo, sofria preconceito dentro da empresa, teve que lutar na justiça para fazer a cirurgia de redesignação e de colocação de próteses de silicone, né? E lá no Canadá, bom, a realidade é completamente diferente em relação ao acolhimento, ao atendimento. Brasil, basta lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. E assim, 3 vezes mais do que o México, que é o segundo colocado. Então, assim, sim, isso já... Eles falam, né? Não, desculpa, eles não falam, eles gritam, sim. Eles berram. E existe ainda subnotificação dos casos, sem né? dúvida. Então, os números são muito mais alarmantes assim, do que o que a gente tem registrado e divulga, né? Da mesma forma como os números de estupro e os números de feminicídio são subnotificados, da mesma forma ocorre em relação a assassinatos, suicídios e violações de direitos humanos contra pessoas transexuais e de outros segmentos da comunidade LGBTQIA+. O processo de transição começa a partir de que idade? Teria uma idade mais adequada, um momento mais adequado? E que tipo de mudanças traz ao corpo, assim, a questão dos hormônios? Como é que se processa, Luísa? Idade... Existe a idade legal imposta pelo Conselho Federal de Medicina, né? Se eu não me engano, agora está em 16 anos para fazer o uso do bloqueio hormonal, né? Isso. Bloqueia com 16 e aí inicia com 18. Isso. Tá. Tem tudo um Daí trâmite. O processo cirúrgico mesmo seria a partir dos 18 permitido? 18 ou 21? 18 ou 21. É mais adiante, então. Mais adiante um pouquinho. Mas o fato é assim, ó, o número, digamos assim, que os fundamentalistas, reacionários, conservadores alegam que existe muito arrependimento por parte das pessoas trans, isso é um número assim desprezível de tão insignificante. Tá? O que importa é que no momento em que uma pessoa ela externaliza algo interno, manifestando, em geral, desde a mais tenra idade, dizendo eu me chamo Michele e não Michel, por exemplo, Sim. Geralmente, quase sempre, isso não é uma fase. Existem relatos de crianças trans que a primeira coisa
que falaram foi: meu nome não é fulano, é fulana. Então, existem casos Já assim, se já identificavam. documentados, sim, desde a mais tenra idade, 2, 3 anos, né? E então, assim, essas pessoas, essas crianças, esses seres humanos, eles precisam de apoio familiar, apoio escolar, apoio social, para que não ocorram catástrofes do tipo expulsão de casa, né? Expulsão da escola, que na verdade elas se auto-expulsam, né? Porque elas deixam de frequentar as escolas por sofrerem bullying, Por rejeição. por rejeição, por não poderem usar o banheiro com o qual se identificam. E essa questão do banheiro não é uma questão menor, muito pelo contrário. E também uma outra coisa que não adianta nem um pouco e que no Brasil eu acho que ainda não foi declarado de forma categórica como ilegal, mas deveria ser, a questão da conversão, da cura gay, né? Essa terapia, né, de reversão, que isso é uma coisa que não existe, né? E é uma violação crassa dos direitos humanos, né? Então, em muitos países esse tipo de terapia já é considerado crime, inclusive. Deveria ser aqui no Brasil também. Aqui a gente tem os conselhos federais e regionais, né, de psicologia que, mediante denúncia, né, conseguem baquear, né, esse tipo de prática, porém, né, quando que chega essa denúncia e quem procura esses profissionais, né? Porque eu já tive contatos de pais de crianças trans, né? Ah, eu fiquei sabendo que tu atende a população trans e, assim, eu queria uma terapia para o meu filho, mas, assim, eu não quero que incentivem. Sim. Aí eu disse, oi? Não tô te entendendo, né? Não, assim, é para ouvir, mas não é para incentivar. E é lógico que eu neguei, né? Que eu disse que eu não atenderia porque não se tratava de um incentivo. Mas espero que essa pessoa não tenha encontrado, mas ela tem chance de sim. Ela né? deve estar Infelizmente. procurando, né? Um profissional E sempre- que tenha dito não, Sim. né? Porque assim, antes tu me perguntaste sobre a Rainbow, né? Uma das premissas e uma da criação, né? O psicólogo que criou, que é um psicólogo gay, né? Foi em virtude desses relatos de cura gay por conta de alguns pacientes. Então, eu já tive paciente que relata assim, que eu fui na terapia e não necessariamente cura gay, mas a psicóloga ficou perguntando, tá, mas tu tem certeza? Mas desde quando? Sim. Mas como Não. assim? Né? Sim, não- então, não acho se que quando tu intitulava Exato. mas era... E quando tu falas em processo de transição, e aí a Luísa me corrige enquanto né, pessoa trans, caso eu esteja errada, mas acho que é um processo que é de dentro para fora. Então as pessoas falam muito em transição, pensando nos tratamentos hormonais, nas intervenções cirúrgicas, porém é um processo interno. Sim. É um processo interno. Né? Então ele começa, como a Luísa falou, na mais tenra idade. Sim. E os relatos são, né? As pessoas trans adultas falam, não, Patrícia, quando eu era criança era muito difícil para mim, eu sofria, eu não tinha nome para isso, né? Então, quando a Luísa fala essa questão da escola, isso é muito importante. Porque hoje tem nome, aí as pessoas falam assim, hoje todo mundo é LGBT. Não é, gente, não é isso, sempre foi. Né? Desde que o mundo é mundo, Sempre existiu. sempre existiu. Porém, hoje a gente tem nome para isso. Né? Então, quando a gente fala em nome, a gente dá sentido às coisas. Então, quando uma criança vê alguém, assim, eu e a minha namorada, às vezes a gente está passeando e às vezes a gente vê umas menininhas ficam olhando assim.
Aí a gente se olha, né, daí, e a gente vê que elas olham assim com um olhar de admiração, né? Eu digo, elas estão se identificando? Sim. Que bonito elas poderem olhar e ver assim, nossa, isso que eu sinto é passível de se viver, né? E que as crianças lá, antigamente, não tinham, lá. Né? De que maneira esse silêncio, assim, forçado reverbera psicologicamente nesse indivíduo, assim, que está se formando? Quais são os sinais mais preocupantes? Porque a gente falou, inclusive, a gente falou muito agora na abertura de mortes, de assassinatos brutais, muitas vezes brutais, né? Não existe assassinato que não seja, mas assim com requintes de crueldade. Mas existe um número bem preocupante que é suicídios. E isso acomete jovens também, não só adultos. De que maneira vai reverberar esse sofrimento que está lá dentro de família que não enxerga essa necessidade da criança de se expressar de outra maneira, de assumir o que realmente é? Depressão, ansiedade, né? Hoje em dia, a ansiedade é um mal do século, né? E não é à toa também. Isso tudo vem das relações sociais, né, e da forma como as coisas são trazidas na escola, na família, né? Então a gente tem, e aí antes tu falaste em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui a gente tem uma sociedade extremamente conservadora, né? Também conservadora do quê, né? Eu não gosto muito desse termo, eu não quero conservar o quê, né? Mas extremamente conservadora, né? Então, assim, essas crianças e depois potenciais adultos, né, vão se limitando, né, baixa autoestima, depressão, ansiedade, né, e o próprio suicídio, que é 7 vezes mais na população LGBTQIAP+, do que na população em geral, né. Então isso já é um dado que fala por si só, né. E entre teus pacientes, os pequenos são um número expressivo, assim, as crianças e adolescentes? Eu não atendo criança nesse momento, né? Eu abro exceção para adolescentes trans, né? Mas no momento não estou nem em atendimento ativo, assim, né? Mas sim, né? O bullying, acho que é destruidor, né? Não só de autoestima, mas a saúde mental como um todo, né? Então, quando a gente fala... E eu acho que não só o bullying em si, acho que o próprio silêncio, né? Acho que o silêncio machuca muito, assim. É porque o silêncio, ele é ensurdecedor. É que tem um infinito dentro do silêncio, né? A gente fica pensando o que está passando na cabeça da outra pessoa, né? Nesse silêncio. No silêncio, na indiferença, né? Na negação da família. A família vê e faz conta que não vê. Na rejeição familiar. Porque é isso que representa a negação. A negação é uma rejeição. Tu tá, né, tá negando, rejeitando, eu não quero. Né? Sobre a questão, retomando essa questão dos assassinatos, é bom deixar bem claro que assassinatos contra pessoas trans são especialmente cruéis. Porque eles, muitas vezes, além de serem dezenas de facadas, dezenas de tiros, estrangulamento, muitas vezes eles não usam só um método de execução, eles unem métodos de execução, né? Existem casos extremos, existe um caso de alguns anos atrás que mataram uma pessoa e arrancaram o coração dela e colocaram no lugar do coração, colocaram uma vela, né? Existe o caso de uma outra pessoa trans em São Paulo que foi morta. E 2 anos antes, o irmão dessa pessoa que foi morta foi morto defendendo ela. Então houve 2 assassinatos dentro da família por transfobia. Sendo que um não era nem de pessoa trans, era uma pessoa cis, como vocês, que foi morto defendendo uma pessoa trans. Sim. E essa questão que a gente estava falando sobre rejeição, aceitação, eu queria perguntar especificamente sobre o nosso ambiente, que é o jornalismo. Como que a gente, em tese, acredita ser mais acolhedor às diferenças, mais inclusivo?
Tu percebeste isso na universidade, eu digo quando estudavas, né? E também no ambiente de trabalho, agora estás numa universidade, mas antes mesmo de estares lá. Então, eu fui me assumir mesmo depois que eu saí da Unicinos, 9 anos depois. E aí eu iniciei essa jornada e eu só fui ingressar agora na Fevale no ano passado. Casualmente, as minhas aulas começaram 18 dias após a minha cirurgia. E isso é uma mudança muito grande, né? Porque de lá para cá a gente percebe que houve uma evolução na sociedade como um todo. Não sei para qual lado, se para frente ou para trás, mas houve mudanças, né? Mas assim, eu sei que dentro do ambiente acadêmico, neste momento em que eu estou, eu sou uma pessoa respeitada, sou uma pessoa que não enfrento nenhum tipo de restrição, nenhum empecilho. Eu não sinto nenhuma forma de bullying, preconceito ou coisas do tipo dentro da academia nesse momento. E isso é muito gratificante. Mas eu sei que se eu tivesse feito, uma carreira jornalística nesse meio tempo aqui, especialmente lá no início, em 2009, 2010, ali seria um ambiente bem complicado para mim dentro da comunicação, porque não existem muitas pessoas trans dentro do jornalismo e não é só no Brasil. Na Argentina existe o caso de uma apresentadora de televisão, mas assim, ela é uma exceção à regra. Então assim, infelizmente é um ambiente complicado e muitas vezes os profissionais da área do jornalismo cometem, vamos dizer assim, deslizes. E isso assim, sendo camarada e querendo dar uma passada de pano, coisa que eu não gosto de fazer. Mas muitas vezes é noticiado o nome civil da pessoa trans executada, assassinada, em detrimento ao uso do nome social. E no momento em que se usa o nome civil de uma pessoa trans que foi assassinada, está se cometendo um segundo assassinato contra essa pessoa. Sim. E a gente tem que ter consciência que isso vai ter outras repercussões do tipo, a pessoa trans, ela foi assassinada, ela ainda não fez a retificação de nome e gênero, então no boletim de ocorrência vai aparecer o nome dela civil, né? Vai aparecer o gênero errado. Também vai acontecer de que isso vai ter implicações depois em questão de políticas de segurança pública, questão também de saúde, enfim, é uma série de efeito cascata. Sim, consequências a essa Exato. notícia mal dada, essa informação errada. Exato, e é um equívoco, e as pessoas tem que haver uma maior conscientização, e agora eu falo enquanto jornalista, que eu sou, tem que haver uma maior conscientização de respeito à identidade das pessoas, especialmente das pessoas trans, né? E o uso do nome social é muito importante, apesar de, como diria Daniela Andrade, é um puxadinho de cidadania, mas é algo a ser respeitado, porque o nome social, muitas vezes se diz, porque ela é uma pessoa trans, está usando um nome social e não teria direito a usar o nome social. Como assim? Artistas não usam nome social? Políticos não usam nome social, inclusive na Câmara dos Deputados e no Senado Federal?
Ou o deputado Tiririca se chama Tiririca? Sim. Não, né? Por favor. Então, assim, essa questão do nome social é uma questão que a gente tem que ter maior consciência de respeito ao nome social também. Entre as políticas públicas e legislação que precisam ser adequadas e deve-se ocorrer avanço, o que é imprescindível nesse momento? Quais as novas leis e regularizações que são imprescindíveis para essa causa? Bom, primeira coisa que eu acho, deveria-se ter leis aprovadas no Parlamento, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, que protegessem as pessoas trans. Que facilitassem a alteração de nome civil e de gênero, que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, era obrigatório o ingresso via judicial, coisa que foi a forma como eu fiz. Também políticas públicas do tipo educação, saúde, pensar como é que nós vamos incluir essas crianças, esses estudantes trans nas escolas de ensino fundamental e médio, e eu não estou nem falando do ensino infantil, eu estou pegando fundamental e médio. Sim. Né? Como é que faz com esses estudantes de menos de 18 anos? Né? Para eles usarem o nome social e para usarem o banheiro de acordo com a identidade de gênero que eles se reconhecem. Poucas pessoas sabem, mas existe uma orientação da Ordem dos Advogados do Brasil em relação a isso. Né? Então, assim, mas é preciso regulamentar e tornar isso legal, né, no sentido obrigatório jurídico do termo, né? A questão da saúde, atendimento de outras especialidades que não apenas os programas de transição de gênero, né? Como é que um homem trans vai frequentar um consultório de ginecologia sem sofrer constrangimento? Como é que um homem trans vai fazer um acompanhamento pré-natal? Né? Se submeter ao processo do parto? Né? Registrar essa criança. Não, isso nem é considerado. Eu tenho uma amiga que inclusive entrou na justiça e ela ganhou, inclusive indenização do estado aqui do Rio Grande do Sul, justamente por causa disso. Ela gerou a criança de forma biológica, né? E ela virou caso de notícia, de reportagem no Fantástico, em diversos outros órgãos de imprensa, mas ela ganhou o processo, conseguiu ser registrada como uma mãe biológica e ainda ganhou indenização do Estado. Sim. Isso é importante. Abre precedentes. Em Porto Alegre se implantou em 2019 ambulatório T, com atendimento voltado e especializado, assim, para se evitar o preconceito. Em outras localidades, vocês têm informações sobre esse tipo de medida também? Tem, inclusive aqui em Novo Hamburgo. Aqui também. Inclusive em Novo Hamburgo. E ele funciona onde? Na Fevale. Na Fevale. No centro de especialidades da Fevale. Ali junto tem, no mesmo terreno ali onde tem o Hub On, ali tem o Centro de Especialidades Integradas da Saúde, da Fevale, ali tem um ambulatório trans. Canoas tem um ambulatório Canoas, trans grande. Rio Grande também. tem. Né? Então, assim, são alguns casos, né?
E são importantes, iniciativas importantes, porque apesar de não serem locais que façam a cirurgia, eles ajudam no atendimento às pessoas trans, na questão do acompanhamento hormonal, na questão do atendimento psicológico, né, psiquiátrico, né, com serviço social, enfim, um atendimento multidisciplinar, né, o que está previsto na portaria do Ministério da Saúde. E, claro, aqui no Rio Grande do Sul, o único local que faz cirurgia via SUS é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E são poucos os hospitais federais que fazem no Brasil esse tipo de cirurgia. E o Rio Grande do Sul acaba sendo referência em virtude disso, de outras pessoas de outros estados buscarem essa alternativa? Sim, eu tive várias colegas do meu grupo de transição, que praticamente metade do grupo não era aqui do Rio Grande do Sul. Existiam muitas mulheres trans do Paraná e de Santa Catarina, mas no meu grupo em especial tinha uma de Sergipe e uma do Ceará. Nossa. Então, assim, elas atravessavam o Brasil para vir participar das sessões aqui no Rio Grande do Sul. E a tua história de vida, tudo que tu passaste, a tua história bem-sucedida na tua profissão também, são referências e acabam levando outras pessoas a te buscarem, a te procurarem, a saber? Muitas pessoas acabam me procurando, vem me pedir conselho, vem me pedir orientação, como é que eu faço para acessar o Hospital de Clínicas. Então, isso acontece bastante, né? Então, assim, só uma pessoa trans pode sentir na pele o que é ser uma pessoa trans, as suas agruras e os seus prazeres. Porque não existem só agruras, existem coisas boas, acreditem, existem coisas boas. E desde que eu fiz a minha cirurgia no passado, muita coisa boa está acontecendo comigo. Até então, eu não podia dizer que eu tinha uma autoestima, que eu tinha autoconfiança, né? A partir de agora, depois da cirurgia, esse processo foi surgindo. Hoje eu tenho autoestima, tenho autoconfiança, enfim, eu costumo dizer, e a minha psicóloga já ouviu isso várias vezes, eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida. E essa vida é referência também para outras mulheres que buscam essa... Eu espero que sim. Não sei se exatamente agora, mas quem sabe as pessoas que me acompanhem no futuro também possam, mas cada pessoa é uma pessoa, sim, cada indivíduo é um indivíduo. Tu falaste sobre as questões assim dos privilégios que tiveste ao longo dessa jornada, né, em comparação com outros indivíduos que não tiveram essas questões assim mais, ou esse acolhimento familiar, a questão profissional. Nós estávamos falando antes sobre a questão do mercado de trabalho, eu acho que isso é um ponto bem importante, sobre as barreiras existentes e a escassez de alternativas para as mulheres trans em função do preconceito. O que tu percebes assim no consultório e também assim pela experiência, por estudar o tema, sobre quais são as alternativas estudadas por empresas, por ONGs? Umas empresas hoje com programas de diversidade dentro das empresas, né, para a inclusão da população trans, da população LGBT de modo geral, mas aí entram outras problemáticas do mercado de trabalho, né? Ok, essa pessoa conseguiu um trabalho. Como é a preparação com os colegas de trabalho? A empresa, o uso do banheiro da empresa, né? O uso do nome social na empresa, né? O RH, como o RH vai se dirigir a essa trabalhadora, a esse trabalhador, né? Então, porque acho que é importante, quando eu digo trabalhador e trabalhador, poder dizer que também tem os homens trans, né? Que são visivelmente
invisibilizados, né? Ainda mais Na do que as verdade. mulheres trans. Ainda mais que as mulheres trans, né? Então, acho que para além de oferecer a vaga, é ter essa preparação para a vaga, né? Então, eu já tive procura até de recrutadoras e eu acho isso muito interessante, né? Ah, Patrícia, eu quero divulgar uma vaga, como eu divulgo, né? Qual o meu vocabulário? Ok, é importante, mas e a preparação da equipe? Né? Então, como essa equipe está preparada, né? Porque às vezes isso está lá no escritório, lá em cima, e é uma vaga, por exemplo, para o chão da fábrica. Como é que estão os demais colegas, né? Então, esse é um atravessamento muito grande, né? Depois tem a questão da própria remuneração, que nem sempre é equivalente, né? Então, isso tudo são atravessamentos que a gente vai encontrar no mercado de trabalho, que o primeiro deles é conseguir um emprego, né? Tanto que existe uma iniciativa de uma mulher trans maravilhosa, que é da Maitê, né? Que é o Transempregos, que é uma plataforma para ajudar a população trans a encontrar vagas de emprego, né? E também esse treinamento para essas empresas, né? Para poderem acolher de uma forma realmente amorosa, né? E fiel a essas pessoas. Tu falou do Transemprego, a primeira versão do site do Transemprego que foi ao ar foi desenvolvido pela Daniela Andrade, que era essa mulher trans que eu falei que hoje mora no Canadá. Foi Que é ela da que área fez da TI, tu falaste. Isso. Exato, ela foi a primeira desenvolvedora desse site. O indivíduo, assim, do ponto de vista do município, a gente precisa realizar mudanças, né? E mais fácil iniciar na esfera que a gente tem mais proximidade. O que vocês acham que a casa, que o parlamento hamburguense, já que é uma casa de leis, precisa fazer para se unir a um movimento de inclusão, de a diversidade e de respeito, especialmente? Acho que tu falaste antes da questão não binária, né? Eu sempre falo que a palavra dá sentido, né? Até uma vez o Jornal da URGS pediu para eu falar um pouquinho sobre isso, assim, numa matéria. Então, acho que falar, né? Acho que começar nas escolas, acho que a gente começa do início lá para frente, né? A falar, né? A ter políticas, né, de saúde abrangentes, né? A instruir as equipes de saúde, né? A ter movimentos, ações de saúde também, né? Ações dentro da educação, né? Ações de segurança pública, né? A Guarda Municipal precisa ver, ela precisa visualizar as travestis não como ameaças, e sim como alguém a ser protegido. Né? Então, esses são os movimentos a nível municipal. Né? Como que fica a questão nas EMEIs, né? A gente estava falando, né? Nas EMEFs. Das EMEIs, Como que fica? Né? Que a gente ainda percebe uma lógica extremamente binária. Sim. Eu acho que nesse aspecto já existe algum movimento dentro do município nesse sentido. A partir do momento em que a prefeitura de Novo Hamburgo ela tem um convênio de educação antidiscriminatória com a Universidade Fevale, isso é extremamente importante, né? É preciso haver apoio, todos os apoios possíveis, não apenas do legislativo hamburguense, mas de outras instâncias da comunidade hamburguense, né? Como ela bem falou, da Guarda Municipal, é extremamente importante que a Guarda Municipal esteja preparada para atuar em casos que envolvam pessoas trans, né? Eu acho que isso é um trabalho que aos poucos está sendo desenvolvido, né? Existem as procuradorias, as defensorias aqui do município, que atuam no município, no caso, né? O Fórum de Novo Hamburgo, eu posso dizer para ti que eu fui muito bem atendida durante todo o processo de retificação de nome aqui em Novo Hamburgo. Então, assim,
existe uma longa jornada a ser feita. Sim. Mas eu acho que para essa jornada ocorrer, tem que ser dados os primeiros passos. E esses primeiros passos estão ocorrendo. Talvez ainda não na velocidade que a gente gostaria. Mas as coisas estão, aos poucos, estão avançando e evoluindo. E agora que as pessoas LGBT saíram do armário já faz algum tempo e nós passamos a ter um pouco mais de visibilidade na mídia do que até um certo tempo atrás, eu acho que isso é um caminho sem volta. Na verdade, a gente sempre existiu, mas a gente sempre foi invisibilizadas, não é verdade? Então, eu acho que não se trata nem de uma questão de aceitarem pessoas LGBTQIA+, ou não. Porque não se trata de aceitar ou não. Se trata de uma questão de respeito. Sim. Se trata de um princípio fundamental, norteador. É um princípio basilar da Constituição Federal. Que, se a gente for levar ao pé da letra, até é redundante. Dignidade da pessoa humana. É uma expressão bonita, né? Dignidade da pessoa humana. Redundante, mas bonita. Mas essa dignidade, ela realmente é levada a sério, né? Então, são questionamentos que ficam. Sim. E qual o recado que vocês deixariam, assim, para quem precisa de um norte sobre sua identidade, sobre os rumos que vai tomar e de que maneira buscar auxílio, se for preciso, né, psicológico, ou mesmo de pessoas que fizeram o processo de transição e estão nesse caminho. Eu vejo que existe algo na comunidade LGBTQIAP+, que é essa união em comunidade. E isso não é à toa, né? Se busca por espaços onde a pessoa vai ser acolhida, né? Então, buscar esses espaços e fomentar esses espaços, né? Não só em sentidos de ONGs, mas de grupos, de amigos, de profissionais, né? Então, assim, o grupo de profissionais do jornalismo LGBTQIAP+, para se unir, para ganhar força, né? Porque gostaria muito eu de dizer que as pessoas deveriam buscar o apoio nas suas famílias. Que deveria de ser, né? Deveria ser, mas não necessariamente, e na maioria das vezes não, né? Então, é buscar espaços de segurança, porque existe um movimento muito grande, saiam do armário, saiam do armário, saiam do armário, né? É importante, mas só quando essa pessoa se sentir segura. Porque mesmo com segurança, fora do armário é bastante hostil. É bastante hostil. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E eu acho que as pessoas, elas precisam buscar lugares em que elas sabem que elas podem se sentir bem e serem elas mesmas. Ano passado surgiu aqui no Rio Grande do Sul, já existe em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul surgiu só ano passado, uma festa voltada exclusivamente para mulheres lésbicas. É um público 100% de mulheres lésbicas, né? Então, assim, esse tipo de movimento é importante. E ali, pessoas, as mulheres trans também são bem recebidas dentro dessa festa, né? Então, a gente tem que ir atrás de locais em que a gente possa se sentir segura, né? Entidades, por exemplo, a Igualdade RS, a ONG Somos, o G8 Generalizando lá da URGS, O próprio ANTRA em si, né? A ANTRA, exato. Então, assim, Transempregos, né? São movimentos importantes,
o Protig, né, que tu deve acessar ele via SUS, indo à tua unidade básica de saúde, mais perto da tua casa, solicitar encaminhamento. A gente tem que... A vida de uma pessoa trans, ela não é uma vida fácil, mas ela pode ser... Se tu conseguir atingir determinadas conquistas, pode ser assim uma experiência gratificante. E eu estou dizendo isso porque a gente fala muito em dificuldades, em todos os obstáculos que a gente enfrenta. Mas eu estou querendo mostrar também, de uma certa forma, que há esperança, há vida, é possível. É um desabrochar de uma flor, né? Exato. Eu falo isso para os meus pacientes. É um assim, desafio. É lindo, é lindo. É um desafio. Mas é um desafio que eu acho que vale a pena ser encarado. Eu acho que a gente jamais pode desistir de sermos nós mesmas. Porque nós existimos. Apesar de muitas pessoas não nos quererem, nós existimos. E resistem muito. E resistimos. E a resistência, a gente está de portas abertas aqui para vocês continuarem falando sobre isso em outros momentos. Por Ela está iniciando a sua caminhada e vocês vão participar em outros momentos também, contando avanços, né? E que ao longo dos anos a gente possa mudar a nossa pauta para questões mais positivas, né? Porque a gente falou muito sobre as dificuldades e foi bom ouvir o teu relato sobre tudo de bom que também que a vida pode proporcionar, né? Eu sou grata à participação de vocês, obrigada. E o programa Por Ela se encerra aqui. Agradeço a presença e as informações trazidas pela jornalista Luísa Eduarda dos Santos e pela psicóloga Patrícia Raimundo. O nosso bate-papo pode ser visto também na TV Câmara NH no YouTube. Até o próximo encontro.